serva do Senhor. Mais uma semana para o estudo da lição da Escola Sabatina. Louvado seja Deus, porque os professores estão assistindo esses vídeos com aprofundamentos nos comentários de Ellen White. Mais uma vez, eu quero reiterar que a lição da Escola Sabatina, ela é com comentário de Ellen White. Claro que é focado na Bíblia, mas é a luz menor que conduz à luz maior, Ellen White. E nós estamos muito felizes porque esse apêndice que acompanha aqui essa lição traz muito enriquecimento, traz muito conteúdo, traz aprofundamentos para que você, professor, você, professora, possa realmente ter essa dimensão, não é, do conhecimento em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, eu quero agradecer você imensamente que tem assistido esses vídeos. Você pode compartilhar esses vídeos com pessoas também que não são professores, porque na verdade esse é um estudo bíblico, é um estudo da palavra de Deus para o nosso conhecimento, nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Deus. Você também se inscreva em nosso canal, para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas para o reino dos céus. Então, nós vamos orar nesse momento para adentrarmos realmente ao estudo da lição desta semana. Bendito Deus, poderoso e glorioso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, Senhor, nos dá sabedoria, nos capacita com a unção do Espírito Santo. Eu e todos os que irão assistir esse vídeo, com sabedoria do alto, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Esta semana nós temos um tema muito interessante que é o Filho Prometido. Queridos, essa promessa do Filho Prometido, ela é antes da fundação do mundo. Lá nos conselhos eternos, ali Pai, Filho e Espírito Santo já trataram do processo de salvação. E Jesus ali, não é, que tem sua preexistência eterna, Jesus ali ofereceu-se para morrer por você, por sua família, por mim, por minha família, por toda a humanidade. Queridos, que amor glorioso! Precisamos compreender esse amor de Deus em nossas vidas. E aqui, o verso para memorizar diz, está lá em Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, os versículos 2 e 3, e diz: mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo que também fez o universo. O Filho que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Queridos, na semana passada eu assisti alguns comentários de outras pessoas que ficaram intrigados com o termo adotado, que Jesus seria o filho adotado de Deus. Esta semana vem o termo gerado, e isso às vezes leva para as pessoas algumas dúvidas com relação à divindade de Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos ter certeza que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Aí reside o mistério da piedade. Nós não temos condições em palavras humanas de compreender, de justificar, de explicar esse processo da encarnação de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas fazem, às vezes, um cavalo de batalha, não é? Em cima de uma explicação, e nós precisamos, queridos, entender e viver pela fé. Tudo advém da nossa fé.
Se nós formos dar guarida a pensamentos, foi adotado, enfim, queridos, nós temos que entender que Jesus no plano celestial, ele realmente é o quê? No plano celestial, ele tem o quê? As credenciais, as prerrogativas, ele é Deus. No plano terreno, ele se fez filho, ou seja, uma função de filho, mas ele é igualmente Deus. Ele é igualmente Deus. Nós vamos ver mais adiante um pouquinho desse aprofundamento. E aqui, queridos, nós vamos compreender que o plano da salvação, ele está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, na sua humilhação. No momento em que ele realmente decide, escolhe, não é? Realmente morrer pela humanidade, foi uma escolha consciente de Jesus. Ele sabia que ele estaria nesse plano aqui, numa situação menor do que os anjos. Ele se humilhou, a morte de cruz. Jesus sabia de todas essas questões, queridos, mas ele pagou esse preço por amor, por esse amor glorioso. E todo esse plano da salvação está realmente fundamentado na pessoa do nosso maravilhoso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que coisa linda, queridos. E essa promessa, não é? Que realmente Jesus viria como filho prometido desde o Éden. Ou seja, desde o Éden, essa promessa vem sendo o quê? Reiterada, vem sendo o quê? Renovada. Nós sabemos que ali, quando, aqui a lição vai justamente dizer isso, não é isso? Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus lhes prometeu uma semente, um filho que os libertaria do inimigo, recuperaria a herança perdida e cumpriria o propósito para o qual foram criados. Queridos, Adão ficou ali o tempo todo acreditando que logo essa criança, esse filho prometido nasceria. Eles geraram aquela expectativa que realmente sairia deles, não é? Daquele casal, da sua semente interna, aquele filho prometido. E aqui nós vamos ver, esse filho os representaria e os redimiria, não é isso? Tomando o seu lugar e por fim destruiria a serpente. Depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam um cumprimento imediato dela. Claro, queridos, nós somos imediatistas. Nós vivemos num mundo imediatista, que tudo é para ontem. Nós não entendemos os desígnios e os propósitos de Deus. Nós não compreendemos, às vezes, que para Deus um dia é como um ano, e um ano como um dia para Deus. Deus é atemporal. Deus não se prende às questões humanas, circunstâncias humanas. E ali nós vamos perceber que Adão, não é? Depois de 960 anos de vida, constatou que ele ainda não conseguiu ver, não é, o cumprimento desse filho prometido. E aí a promessa é o quê? Nós vamos compreender aqui justamente algo super interessante. Eles aguardavam na esperança de que fosse o libertador, quando eles receberam realmente o nascimento do seu filho. E ali, queridos, essa concretização da promessa demorou. Mais adiante, Deus prometeu a mesma coisa para quem? Para Abraão. A promessa foi posteriormente confirmada a Abraão. E assim Abraão também esperou, não é, nessa promessa. Mas Abraão passou, não é? A sua linhagem passou, ou seja, ele teve seus filhos, não é? Jacó teve ali seus 12 filhos, sobre os quais estão fundamentadas as tribos de Israel, os semitas, não é? Ou seja, a origem do povo judeu, do povo de Israel. Depois, então, essa promessa foi o que? Renovada a Davi. Não é? Prometeu-lhe que seu descendente seria como seu próprio filho e seria estabelecido como um governante. Queridos, em Jesus, nós precisamos compreender que Deus só vai cumprir isso quando? 4.000 anos depois é que essa promessa realmente ela é o quê? Levada a efeito. Somente ali, queridos,
4.000 anos depois de Adão, é que o segundo Adão realmente nasce. Só isso, queridos. Precisamos compreender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus realiza tudo na plenitude do tempo. Deus tem o controle da história desse mundo na palma de suas mãos. E nós precisamos realmente ter certeza que tudo está sendo conduzido por Deus de maneira a corroborar, a ratificar suas promessas. Porque Deus realmente cumpriu a sua promessa na plenitude do tempo, enviando o seu Filho. Que maravilha, queridos! Vamos aqui então entender a parte de domingo, que diz nesses últimos dias. Queridos, essa expressão nesses últimos dias, às vezes gera, assim, digamos, uma compreensão escatológica, conduzindo diretamente para o tempo do fim. Quem estuda a escatologia bíblica sabe que o tempo do fim, a expressão tempo do fim, propriamente dita, começa a partir de 1798. Ali realmente inicia o tempo do fim. Mas quando é que o apóstolo Paulo se refere nestes últimos dias, ele estava tratando o quê? Do início do reino de Jesus, não é? O reino de Cristo inaugura essa expressão nos últimos dias, ou seja, a partir do nascimento de Jesus é instalado o seu reino. E aqui a concepção de reino precisa ser entendida numa dimensão macro, numa dimensão mais abrangente, que tem todas as suas complexidades. E nós, como cristãos, precisamos entender essas questões, o quê? Com muito estudo, com oração, para não ficarmos desanimados. Vejamos aqui que maravilha essa lição de domingo que vai dizer. O primeiro parágrafo de Hebreus revela que Paulo acreditava estar vivendo nos últimos dias. As Escrituras empregam duas expressões sobre o futuro, com significados diferentes. Os profetas usaram a expressão últimos dias, para falar sobre o futuro em geral. A gente vê isso em vários textos, Jeremias mesmo tratou dessas questões. E aí nós vemos, Daniel usou a expressão tempo do fim para falar sobre os últimos dias da história da Terra. Então aqui você vê que a escatologia, ou seja, os eventos finais, que se iniciou a partir de 1798, Daniel usa a expressão tempo do fim, não é? Ou seja, fim dos tempos. A irmã White usa muito também essa expressão, ela vai corroborar. E aqui na primeira pergunta que nós temos aqui, de domingo, diz, leia Hebreus 24, Isaías, o que Deus prometeu fazer por seu povo nos últimos dias. Nos últimos dias, e não no tempo do fim. Vamos separar. Últimos dias é inaugurado o reino de Deus, não é? É inaugurado o momento em que Deus instala o seu reino. E tempo do fim, Daniel usa a expressão, inicia o quê? A escatologia realmente dos eventos finais. Ok? Então nós vamos ver aqui o que foi que Deus prometeu quando nesses últimos dias. Prometeu levantar um reino, é isso, querido? Que fosse o quê? Que fosse trazer para o seu povo o quê? A salvação, trazer o quê? Colocar os seus inimigos, não é? Realmente sobre a vitória, sobre esses inimigos. E o que mais, queridos? Cristo é realmente esse centro, esse rei, não é? Que seria levantado em prol da salvação de todos. E ali Jesus, quando inaugura o seu reino, nós estamos o quê? A gente percebe que existe uma concordância entre a primeira vinda, quando ele nasceu, a criança, não é? Em Belém, e, claro, a segunda vinda de Cristo. Então, há essa consonância entre esses dois eventos. E aqui a lição comenta algo fabuloso que diz:
Vários profetas do Antigo Testamento anunciaram que nos últimos dias Deus levantaria um rei que destruiria os inimigos de Israel. Nós sabemos que Israel esperou essa promessa durante o quê? Durante toda a sua existência. E quando esse rei, de fato e de direito, nasceu, eles não reconheceram aquele rei, porque aquele rei veio numa situação muito diferente, não é? Era um rei humilde, era um rei pobre, não é isso? Desprovido das riquezas humanas, porque o reino de Deus, queridos, é um reino espiritual, é o reino da glória, é o reino da salvação, e não um reino terreno, como os israelitas esperavam e criam. E aqui a lição complementa dizendo, queridos, algo substancial, não é? E que atrairia as nações para Israel. Paulo disse que essas promessas foram cumpridas em Jesus. Amém. Ele derrotou Satanás e atraiu todas as nações para si. Nesse sentido, os últimos dias começaram porque Jesus cumpriu essas promessas divinas. Amém. Aleluia, porque as promessas de Deus são todas cumpridas, milimetricamente cumpridas, não é? Ou seja, Jesus vai cumprindo ali na plenitude do tempo. Não há tardança, a não ser uma tardança que Deus coloca proposital. Nada traz a Deus uma surpresa. Deus não é pego de surpresa em nenhum momento da história da humanidade. E aqui, queridos, quando foi inaugurado o reino de Deus? Na crucificação e ressurreição de Cristo, quando ele venceu a morte. Ali, propriamente, tem início o que? O reino. Não é isso? O reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, queridos. A notícia maravilhosa é que essa ressurreição teve início com essa ressurreição teve início com a ressurreição de Jesus. O Pai também prometeu uma nova criação. Então ele começou a cumprir essa promessa, criando uma nova vida espiritual em nós. Amém, queridos? Essa é a certeza que temos, que em Jesus se centralizam todas as nossas esperanças. Em Jesus se centralizam todas as promessas de Deus e os seus respectivos cumprimentos. Amém, queridos? Na parte aqui de segunda-feira, Deus nos falou pelo Filho. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, que ainda hoje reverbera. Aquele menino que nasceu em Belém tem realmente o que? Cumprido todas as promessas. E ali as suas promessas ainda hoje estão o quê? Atuais, elas são presentes, elas estão sendo cumpridas gradativamente. E aqui nós vamos compreender justamente isso, queridos, entre Malaquias, ali quando Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, até o livro aqui de Mateus, nós tivemos ali, queridos, cerca de 400 anos de silêncio de Deus. Deus estava o quê? Ali preparando todo o seu processo, né, de redenção, esperando o momento em que nos últimos dias ele falasse pessoalmente por Jesus. Claro que Jesus retoma também as promessas dos profetas do Antigo Testamento, essa certeza. E aqui nós vamos ver que esses 400 anos sem profeta, não é? Trouxeram o quê? Foi aquele texto, é aquele momento em que nós chamamos aquele espaço, não é? Intertestamentário, não é? Quando ali realmente há esse vácuo, podemos dizer um vácuo na linguagem humana, ou seja, quando Deus se mantém ali 400 anos para então começar a realmente trazer à tona o cumprimento do seu reino. E aqui Deus fala, querido, ao longo dos anos, não é? Ao longo da existência, Deus tem falado por meio dos profetas, por meio daqueles enviados, não é isso? Dos sacerdotes, das lições, dos juízes no Antigo Testamento. E aqui, queridos, nós vamos entender realmente aqui no Salmo 40,
eu gostaria de convidar você para entender essa promessa aqui de Deus no Salmo 40. Queridos, que mensagem linda e maravilhosa. Deus sempre se preocupando com o ser humano, em resgatar o ser humano, em trazer realmente à tona as promessas do ministério. Então aqui no Salmo 40, que é justamente isso que nós vamos compreender. Nós vamos ver aqui, realmente, aqui nós vamos entender. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aqui nós vemos, queridos, durante todo o tempo, os salmistas, os profetas, sempre centralizaram nessa promessa de Deus. Realmente, nós vemos que tudo isso está sendo cumprido na promessa do nosso Deus. Salmo 40 é basicamente tudo Deus falando conosco, Deus realmente ratificando aqui as suas promessas. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende, não é isso, para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Deus está sempre aqui o quê? Cumprindo as suas promessas, a despeito daqueles que se levantam, não é, para realmente denegrir as promessas de Deus. Você sabe que mesmo o povo de Israel, em sua grande maioria, ainda hoje esperam pelo cumprimento da promessa do Messias. Que absurdo, queridos! O que isso mostra? O afastamento de Israel das promessas de Deus. O afastamento de Israel do estudo acurado do Antigo Testamento, ou seja, das Santas Escrituras. Queridos, Israel se afastou, Israel não reconheceu, não é, o nascimento de Jesus. Israel não reconheceu em Jesus o Messias prometido. E qual é o agravamento desse contexto? É que hoje também nós podemos incorrer no mesmo erro que o Israel literal. Nós como Israel aqui de Deus, não é isso? O Israel dos últimos dias, o Israel espiritual de Deus. Também podemos ter o quê? Cometer o mesmo erro do Israel literal. Nós estamos às vésperas da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Nós estamos nos dias, sim, no tempo do fim, que iniciou, não é, lá em 1798. E Deus cumpriu tudo o que havia previsto. E tem muitos hoje que ainda acreditam que teremos muitos anos nesse mundo. Eles estão com os olhos vendados, como estava Israel. Israel se afastou do estudo das Santas Escrituras. Israel se afastou do estudo das profecias. E não reconheceu aquela criança de Belém como Salvador do mundo. E muitos hoje também não estão reconhecendo o momento da sua visitação, que precede a segunda vinda de Cristo. E aqui, queridos, nós vamos realmente, qual é a ideia central desses versos aqui de Hebreus? Eu gostaria que você realmente visse aqui Hebreus, no capítulo, aqui primeiro de Hebreus, que nós vamos retomar aqui esse versículo que já foi lido várias vezes, mas o estudo é assim que se estuda, é a repetição, para que você possa o quê? Ir memorizando, e no momento certo o Espírito Santo faz você lembrar de tudo que você leu, de tudo que você estudou, e você vai ter uma língua poderosa, vai ter uma linguagem poderosa. Hebreus, capítulo 1, o versículo 1 ao 4 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito
a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Aqui você vê o resumo da lição dessa semana. Cada dia dessa semana o autor aborda um aspecto desses versos aqui de 1 a 4, que nós vamos estudar detidamente em cada dia. Queridos, que coisa maravilhosa é compreender que nos últimos dias, não é? Ou seja, desde a instalação do reino de Cristo, Deus tem falado diretamente conosco na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E aqui, queridos, nós vamos compreender Jesus é a revelação do Pai. Nós precisamos sempre estar focados nesse aspecto. Jesus é a essência da revelação do Pai. Cristo é a chave da vontade de Deus, ou seja, quando você entende que Cristo, na pessoa de Cristo, se resume todo o plano da salvação, se resume todo o plano da redenção, se resume todo o plano traçado antes da fundação do mundo, tudo é o que é realizado em Cristo, é concretizado em Cristo Jesus. Amém. Que promessa linda e gloriosa. O nosso Salvador Jesus Cristo precisa estar morando em nosso coração todos os dias, precisa alegrar a nossa vida. Queridos, é Jesus que alegra a nossa vida. Essas promessas são tão lindas e maravilhosas. É preciso que nós tenhamos essa consciência. E aqui, queridos, que coisa linda. Deus é um Deus amoroso que entregou seu Filho. Jesus, querido, trata das mensagens, não é, do Antigo Testamento. Ele, Jesus Cristo, é a chave que abre todo o entendimento. Então nós precisamos ter muito tempo com Deus, muito tempo estudando, sobretudo, os momentos que Jesus esteve aqui na terra. Ellen White diz: far-nos-ia bom passar 1 hora por dia meditando em Jesus Cristo, meditando na obra salvífica de Jesus Cristo, principalmente os eventos da sua morte, da sua crucifixão e da sua ressurreição. Por que que irmão White nos diz que é bom passar 1 hora por dia meditando, lendo, estudando ali aos pés de Jesus sobre os eventos finais da sua obra aqui na terra? Queridos, como aquele Salvador, como homem de dores, como homem do Calvário, percebendo tudo que ele passou, a sua humilhação, os açoites, não é? Toda aquela maquinaria do seu corpo, a coroa de espinho, as bofetadas, os açoites, queridos, isso nos torna o quê? Isso enternece o nosso coração. O Espírito Santo faz você receber um poder adicional quando você medita nas cenas finais da vida de Jesus aqui nesse planeta. Ó, queridos professores e professoras e demais pessoas que receberão esse vídeo, que vão estudar, vocês precisam sim, queridos, saber, não é isso? Dessa certeza da história da redenção. E aqui, queridos, em nome de Jesus, você precisa compreender algo especial. Aqui diz: a revelação divina por meio de Jesus, no entanto, foi superior à relação que Deus fez por meio dos profetas, pois Jesus é o meio maior de revelação. Ele é o próprio Deus que criou o céu e a terra e governa o universo. Queridos, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele governa todas as coisas. Queridos, nós precisamos entender isso, entender essas circunstâncias, queridos. Ele é o próprio Deus, ele é o próprio Deus que criou a terra e governa o universo.
Para Paulo, a divindade de Cristo é o que? Ela é inquestionável. Para mim também, a divindade de meu Jesus é inquestionável. Eu nunca tive dúvidas que meu Jesus é 100% Deus. Ele é a divindade, ele é pré-existência, tem existência eterna. Ele é um com Deus. Ali é o trio eterno. A divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa também acreditar, não duvidar e tirar as dúvidas de quem realmente estão tendo essa dúvida. É necessário sim que você conheça esse poder de Deus. Jesus é 100% Deus, queridos. Ele existe antes dos tempos eternos. E aqui, queridos, nós vamos entender, na mente do autor, a revelação do Pai no Filho ofereceu a chave para a compreensão da verdadeira amplitude do Antigo Testamento, assim como a imagem. Não é isso, queridos, que nós precisamos ter ali todo o tempo compreendendo. É um mistério, sim, mas nós temos que, com os olhos da fé, crer é que Jesus Cristo é nosso Salvador e Ele atendeu todas as credenciais para ser o nosso Salvador, porque Ele é o unigênito do Pai, ou seja, o único nascido com essas características dessa espécie. E aqui nós vamos ver, Ele veio para ser nosso representante e Salvador, tomar nosso lugar na luta e derrotar a serpente. Da mesma forma, em Hebreus, Jesus Ele é o pioneiro capitão, ele é o precursor dos crentes. Amém? Ele se tornou um de nós. Hebreus trata basicamente da história da vida de Cristo, ou seja, do momento da sua encarnação, do momento da sua obediência, do seu sacrifício, da sua ascensão aos céus. É isso, Jesus veio honrar a família humana no momento em que ele se propôs a ser um de nós, a se tornar um de nós, ter a nossa carne, não é? A nossa natureza humana. Jesus tem a natureza humana. Vamos ver aqui, queridos, os comentários de Ellen White. Eu hoje resolvi juntar a parte de domingo e segunda aqui nos comentários de Ellen White, para que a gente realmente possa compreender aspectos que estão relacionados. Essa lição é extremamente intrínseca aos dias da semana. E aqui na parte de domingo, nesses últimos dias, eu gostaria de chamar a atenção aos seres humanos que lutam pela conformidade com a imagem divina. Será concedido um suprimento do tesouro celestial, uma excelência do poder que os colocarão acima dos próprios anjos que jamais caíram. Que promessa é essa? Em Jesus, nessa promessa aqui que nós temos, queridos, aqui nestes últimos dias, Jesus veio possibilitar, nesses últimos dias, Jesus veio possibilitar o quê? Essa promessa, Jesus veio cumprir e nós vamos inverter a ordem dos céus. Como professora Rosângela, de que maneira nós vamos o quê? Ao chegar aos céus, toda aquela comitiva dos salvos, desde Adão, não é isso? Até o último, o salvo último aqui do século 21, nós vamos inverter a hierarquia do céu, porque nós teremos o quê? Seremos maior do que os anjos, porque seremos constituídos filhos e filhas de Deus. Os anjos são criaturas de Deus, ministradores para cumprir a vontade de Deus e para trabalhar pela salvação dos seus filhos. Amém. Que privilégio, queridos, lá no céu inverter essa hierarquia. E é justamente isso que Ellen White aqui traz nesse comentário. A palavra de Deus recebida no coração molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Nós precisamos cada dia estudar e crer, e acreditar e falar e pregar para pararmos de murmuração, de reclamação e falarmos mais
mais da glória de Deus, da vida de Jesus, falarmos para os nossos filhos. Lembra de Deuteronômio, capítulo 6, né? Que nós também estudamos no trimestre passado, esse livro maravilhoso de Deuteronômio. E ali, né, diz, Deuteronômio capítulo 6, fala ao caminhar, ao levantar, ao deitar, não é isso? Inculca na mente dos teus filhos, da tua família, as verdades lindas, maravilhosas, as promessas, as profecias, para que a tua família seja um celeiro de bênçãos. Queridos, em nome de Jesus, para que os nossos queridos possam conhecer e perceber a grandeza da redenção, das promessas de Deus. E aqui nós precisamos conhecer essas promessas e advertências. Jesus dirige a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu quando? Nos últimos dias Jesus realmente deu o seu Filho para realmente todo que nele crê não pereça. E aqui, queridos, na parte de segunda-feira, aqui nos comentários de Ellen White, quando a gente trata que Deus nos falou pelo Filho, ela vai justamente dizer aqui a personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade existente entre eles, é apresentada no capítulo 17 de João, na oração de Cristo por seus discípulos. Jesus disse lá, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aqui Jesus viu a Rosângela, aqui Jesus viu cada um de vocês, queridos professores, queridas professoras, queridas pessoas que vão ouvir esse estudo da lição da escola sabatina como um estudo bíblico. Jesus viu você, sua família, Jesus nos viu e nós precisamos ratificar a nossa fé, acreditando no homem do Calvário. Queridos, Jesus Cristo. E aqui ela continua dizendo, a irmã White, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, nós precisamos para as pessoas dizer que Jesus Cristo é Deus, é o nosso Salvador. Queridos, as pessoas eles têm assim muitas dúvidas sobre o poder salvífico, sobre a veracidade das Escrituras, mas Deus levantou você, Deus me levantou, Deus tem levantado uma multidão de pessoas para serem testemunhas das Santas Escrituras. E aqui, queridos, é isso que nós precisamos entender. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Queridos, aquilo foi uma afronta de Filipe fazer essa pergunta para Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim, mas Filipe, estou há tanto tempo com vocês e você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Amém, glória a Deus, aleluia, que certeza linda. Às vezes as pessoas duvidam, assim como Filipe ficou ali ainda duvidando, não é, queridos? Em nome de Jesus, queridos, Jesus veio revelar o Pai. Queridos, veio revelar o amor do Pai, revelar a providência do Pai. E aqui, Ellen White continua dizendo, Satanás está determinado a que os homens não vejam o amor de Deus, que o levou a dar seu Filho unigênito para salvar a humanidade perdida, pois é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. Você entendeu isso aqui, queridos? Satanás tem feito tudo para que as pessoas não acreditem no amor do Pai, para que as pessoas não vejam o amor do Pai, para que as pessoas não sintam o amor do Pai. E outra coisa, para que se afastem do amor do Pai, para que se afastem desse amor. E ela vai dizer justamente aqui, a bondade de Deus que nos leva, queridos, de volta à plenitude do amor de Deus. É a vontade de Deus que nos leva ao arrependimento. Queridos, você precisa, professor, falar isso na sua unidade, na sua classe.
Queridos alunos, é o amor de Deus e a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, mas você precisa permitir. Deus não vai invadir coração de ninguém, Deus não vai obrigar ninguém ao arrependimento. Ele faz o que ele convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Leia lá em Mateus essa expressão, Mateus capítulo 15. Queridos, você precisa compreender e mostrar que esse arrependimento é promovido no amor, no coração do homem, que esse arrependimento é tecido no coração do homem, é realizado no coração do homem pela bondade de Deus. Portanto, permita que Deus opere em sua vida o querer dele e o efetuar dele. Só que as pessoas querem o quê? Entregar sua vida a Jesus, mas querem dirigir suas vidas. Querem dirigir suas vidas. Não, queridos. Nós precisamos permitir que Deus faça tudo. A nossa oração deve ser: Senhor, eis-me aqui, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, quais são teus planos para a minha vida, em nome de Jesus? E Jesus vai te mostrar todos os planos que Ele tem para você. Amém. Queridos, que lição maravilhosa. Aqui na parte de terça-feira, nós vamos compreender: Ele é o resplendor da glória de Deus. Eu nunca vi coisa mais linda. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, Jesus é a presença visível de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai, foi o que Jesus disse a Filipe. Porque o que ele revela ao Pai, ele conduz ao Pai, ele mostra ao Pai, ele revela o amor do Pai, a providência do Pai. Queridos, que plano lindo esse plano da salvação. E aqui, queridos, Jesus mostra o que é essa glória de Deus. Muitas pessoas não conhecem a glória de Deus, se perguntam o que é a glória de Deus. Queridos, a glória de Deus é a presença de Deus, a glória de Deus é o seu caráter, a glória de Deus é o seu poder, a glória de Deus é a luz que emana de Cristo, é a luz que emana do trono de Deus. Queridos, e aqui tem uma perguntinha, leia Hebreus novamente, não é, queridos, aqui, Hebreus 1, 2 a 4, o que essa passagem nos ensina sobre Jesus? Que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, não é? Jesus, ele é superior aos anjos, que Jesus é realmente o que? Ele foi criado pelo Espírito Santo e que ele faz o quê? E que ele é o foco do livro, né, queridos? Ou seja, o foco do livro de Hebreus é Jesus. O foco da Bíblia é Jesus, o centro da Bíblia é Jesus, e que Jesus é o que? Ele é justamente o que? O resplendor dessa glória de Deus, ele é a representação do caráter de Deus. Queridos, e aqui mais especificamente na Bíblia, o que é esse caráter de Deus? Nós temos o que? Ali, nós temos a revelação do caráter de Deus, mais explicitamente ali nas 2 tábuas dos 10 mandamentos. Amém. Ali é a representação material, concreta do caráter de Deus aqui para nós, não é? Além da pessoa de Jesus Cristo, queridos. Precisamos justamente realmente perceber que o foco do livro aqui de Hebreus é o quê? É o relacionamento, ou seja, entre a humanidade e a divindade. A humanidade e a divindade, que esse é o grande mistério, né, queridos, da piedade. E aqui a pergunta 5, aqui na parte de terça-feira, vai dizer, para ler esses textos, né, como esses textos nos ajudam a entender o que é a glória de Deus. Salmos aqui, não é isso, queridos? Salmo 4, nós vamos ver aqui no versículo 6. Eu gostaria muito que você, professor, lesse detidamente esse versículo aqui de Salmo. Leia com oração. A gente não pode estudar a Bíblia sem oração. A gente não pode realmente estudar as Santas Escrituras sem oração. Aqui nós vamos ver Salmos 4, né, no versículo 6. Olha que coisa linda, queridos, grandiosa e gloriosa. Nós não temos nada
Atenê. Salmos capítulo 4. Aliás, Salmo 4, né, queridos? Aqui no versículo, vamos ver bem detidamente o versículo 6 que diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui está a glória de Deus, é a luz da presença de Deus, queridos, em nome de Jesus. É o caráter de Deus, é a presença de Deus, é a luz aqui, queridos. Essa é a glória de Deus. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Temos que pedir sempre a Deus, Senhor, revela a tua luz, dá-me a tua luz para que eu possa te representar bem nesse mundo. Queridos, compreender essas questões é algo muito assim necessária, relevante para esse momento. Quando você vai ler também Salmo 36:9, não é? Tudo isso você vai ver a glória de Deus e a luz de sua presença, é o caráter, é o seu caráter. É isso, compreender que o caráter de Deus é a sua glória, a luz da sua presença é a sua glória, a bondade de Deus é a sua glória. Lembra lá quando Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória? Que pedido lindo Moisés fez a Deus, mostra-me a tua glória. E Deus mandou Moisés se esconder numa fenda e Moisés só viu assim de relance, bem longe, as costas de Jesus. E ele viu toda a bondade de Deus, na sua presença. Essa é a glória de Deus. No Antigo Testamento, a glória de Deus se refere à sua presença visível entre o povo. Essa presença é frequentemente associada à luz do brilho de Deus. Porque, queridos, que os ímpios serão instantaneamente destruídos na segunda vinda de Jesus, quando os céus se abrirem ao soar da trombeta de Deus. Porque que os ímpios que estarão vivos serão instantaneamente destruídos, virarão ali pó, morrerão. Por quê? Pelo brilho da presença de Deus, pela luz inacessível da presença de Deus. Mas nós que estaremos vivos, conforme a vontade de Deus, seremos o que? Instantaneamente o que também? Transformados, para poder dizer, este é o nosso Deus a quem esperávamos e Ele nos salvará. Porque se nós não fôssemos instantaneamente transformados, nós também seríamos o quê? Aniquilados pelo fulgor da presença de Deus, pela luz da presença de Deus. Deus é um fogo consumidor em sua presença, em sua luz. Queridos, é justamente isso. As Escrituras nos informam que Jesus é a luz que veio a este mundo para revelar a glória de Deus. Pense, por exemplo, em Jesus na transfiguração. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas, o quê? Como a luz. Por que naquele momento Jesus foi transfigurado e os discípulos não foram aniquilados? Porque a sua divindade estava velada em sua humanidade. Nenhum ser humano comum pode o quê? Pode estar na presença de Deus sem ser o quê? Fulminado pelo resplendor da sua glória, pela luz que emana, pela presença visível de Deus. E aqui, queridos, o Filho, não é? Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Queridos, nós vimos que João, não é? Retrata que o Pai e Jesus são um em propósitos, não é? Em projetos, em favor da humanidade. E aqui Jesus é a expressão exata do Pai. O Filho, entretanto, compartilha a mesma essência com o Pai. Não é de admirar que Jesus tenha dito, quem vê a mim, vê o Pai. Ponto final. Quem vê Jesus, vê o Pai. Ponto final. Às vezes nós temos nossos amigos, né, testemunhas de Jeová, que não creem na deidade de Jesus, na divindade de Jesus.
pensam que ele foi gerado. Queridos, em nome de Jesus, Jesus é um com Deus, Jesus realmente é o nosso Deus. E aqui na parte da irmã White, aqui nos referindo à parte de terça-feira, não é? Nós vamos ver, ele é o resplendor da glória de Deus. Que texto lindo, irmã White vai colocar aqui nesse apêndice, para que você, professor, você, professora, e outras pessoas que queiram se aprofundar no estudo das Santas Escrituras, se houve um momento para que o povo de Deus voltasse seus olhos para as Santas Escrituras, esse momento é agora. Às vésperas da volta de Jesus, para sabermos o que responder, recebermos a língua de Jesus, a fala de Jesus, o texto de Jesus, falar como Jesus falou, falar como os discípulos falaram. E aqui Jesus vai justamente dizer isso, queridos. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, como pessoa distinta, mas era um com o Pai. Ele era a excelente glória do céu, era o comandante dos seres celestiais, e a homenagem e adoração dos anjos era para ele recebida como de direito. Isso não era uma usurpação. Os anjos adoravam, reverenciam Jesus, assim como reverenciam Deus. De igual modo, queridos, nós faremos o mesmo no céu. Nós vamos adorar Jesus da mesma forma que adoraremos o Pai e o Espírito Santo, que é o trio eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. A luz e glória, na verdade, de Cristo, que era um com o Pai antes, não é, de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Essa é a luz que brilhava, não é, em lugar escuro, fazendo resplendor com a glória original de Deus, com a glória divina. Essa verdade, ela é o quê? Infinitamente misteriosa. Não queira você pó, cinza, não queira eu que sou pó, que sou cinza, que sou débil, querer entender o quê? Essa infinitude desse mistério da encarnação de Jesus, desse mistério da piedade. Nós somos impossíveis, é impossível a gente entender. Nós somos o que? Débeis para entender esse mistério. Queridos, e aqui ela continua dizendo algo espetacular. Tudo que pode satisfazer as necessidades e desejos da vida humana para este mundo e para o mundo futuro é encontrado em Cristo, nosso Redentor. É a pérola tão preciosa em comparação com a qual tudo pode ser considerado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Na parte de quarta-feira, por meio dele, Deus fez o universo. Amém. Deus fez todas as coisas por meio de Jesus Cristo, queridos. E aqui a pergunta 6 diz... visto que no Antigo Testamento o Senhor diz que criou o mundo sozinho e que é o único Deus, como conciliar essa afirmação com as declarações aqui no Novo Testamento de que Deus criou o universo por meio de Jesus? Claro, queridos, todo o céu esteve empenhado no plano da salvação. Esse planeta foi criado por Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, quando a gente diz que eles participaram, indiretamente, porque o agente criador foi Jesus Cristo. Você sabe esse texto aqui, não é? Quando você lê aqui, João, claro, queridos, vejamos aqui o Evangelho de João. Todos nós, desde crianças, recitamos de cor esse texto. Desde 5 anos de idade que eu sei esse texto de cor, não é? E nós aqui vemos o quê? João, capítulo aqui 1, e o versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3,
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ponto final, queridos. Jesus é o Deus Criador. Jesus realmente é o Deus Criador. Precisamos confiar, estudar, compreender, ter esses argumentos para justamente compreender essa obra criadora de Deus. Toda vez quando eu vou orar, eu falo com Jesus dizendo: meu Deus Criador, meu Deus Salvador e meu Deus Redentor. Essa é a essência da salvação. E aqui, queridos, nós vamos compreender que Jesus é esse agente criador. E aqui nós vemos o comentário da lição que diz: alguns creem que Jesus foi um instrumento por meio do qual Deus criou o mundo. Isso não é o quê? Isso não é possível. Primeiro, para Paulo, Jesus é o Criador. Ou seja, alguns eles ficam assim, né? Que Jesus foi o instrumento. Mas aqui a gente sabe que o apóstolo Paulo afirma que Jesus é o Criador. Ele não era um ajudante, meramente um ajudante, não é? Ele era o agente criador. Nós precisamos realmente acreditar nisso. E aqui o autor da lição diz justamente isso. Hebreus 1:10 diz que Jesus é o Senhor que criou a terra e os céus. E Paulo também aplica a ele o quê? O que diz o Salmo 102, como Criador de todas as coisas. Hebreus também diz que o universo foi criado por e por meio dele. Queridos, é necessário que a gente tenha essa compreensão desse poder, do poder criador na pessoa de Jesus Cristo. Não é brincadeira quando diz que Jesus é a revelação do Pai, da vontade do Pai. Cristo é essa revelação. E aqui nós vamos ver outro comentário que diz: Hebreus e Colossenses afirmam que Jesus também sustenta. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é quem sustenta. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas além disso, ele é quem mantém, ele é quem sustenta. Ele quer sustentar você, a sua vida, a sua existência. Ele quer conduzir você até a glória celestial. Mas infelizmente, as pessoas estão o quê? Deixando Jesus, deixando o seu poder, a sua influência em suas vidas para o quê? Para estar o quê? Diante de mídias, diante de projetos mirabolantes, fictícios. Queridos, infelizmente, hoje as pessoas estão deixando de estar aos pés do Criador desse universo para entreter tanto tempo com a ficção, com o ficcional em filmes, novelas, minisséries, séries, cinema. Queridos, é o momento de estarmos vendo a realidade mais nua e crua, é esse momento, buscar Jesus, compreender Jesus. Eu gostaria de acrescentar aqui o que a irmã White vai falar justamente aqui, para você realmente compreender. Aqui diz: a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo quando esteve aqui na terra e também fala claramente de sua pré-existência. O Verbo existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. Desde a eternidade, ele era o mediador da aliança. Que coisa mais linda! Aquele em quem todas as nações, não é, da terra foram criadas, tanto judeus, não é, como gentios. Se o aceitarem em Cristo, todas as gerações da terra têm o quê? Tem a mesma perspectiva, tanto judeus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes de serem criados seres humanos ou os anjos, o Verbo estava com Deus e era Deus. E o título filho é um título, é uma função, entende?
Jesus tem a mesma essência de Deus, a mesma existência de Deus, as mesmas características de Deus, o mesmo poder de Deus. É isso, querido. A divindade consiste, não é, um Deus único, mas com três pessoas distintas. E Ellen White ainda acrescenta aqui: se Cristo fez todas as coisas, então ele existiu antes de todas as coisas. As palavras faladas com respeito a isso são tão evidentes, né, que ninguém precisa ficar em dúvida. Como que o Pai da eternidade não é eterno? Queridos, não tem lógica. Precisamos acreditar na divindade e no poder de Cristo. E aqui nós vamos para a parte de quinta-feira, já indo para a conclusão, né, do estudo da lição. Hoje eu gerei você. E aqui nós vamos realmente perceber isso, não é isso? Perceber como Deus tem falado, explicado que essa geração, não é, de Deus é uma geração que para um determinado plano, que é o plano da salvação. Jesus não foi gerado no céu. Jesus não foi criado no céu. Jesus é eterno, ele é coexistente com Deus, o que? Coeterno, ele é um Deus eterno, Jesus Cristo. E aqui nós vamos justamente perceber, não é, que não existe essa ideia de geração. Ele é filho dentro do plano da redenção, do plano da salvação. E aqui tem uma pergunta, né, queridos? Que promessa feita a Davi, Paulo aplicou a Jesus em Hebreus? Salmo, aqui, vamos ver esse texto, que ele é assim de fundamental importância para a compreensão, né, dessa geração que as pessoas tendem a fazer essa confusão. Então aqui nós vamos ver Salmo 2, aqui, Salmo 2, Salmo 2, e aqui o versículo 7. Olha que coisa gloriosa, magnífica. Quero que você encha o seu coração para ouvir. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém. Aqui nós vemos o quê? A certeza, não é? Que para o plano da redenção foi necessário que Jesus fosse o quê? Fosse gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nisso reside o mistério da piedade, o mistério da encarnação. É um mistério que pertence a Deus. Mas claro, queridos, que Deus velou a sua divindade por meio da humanidade. O Deus homem, não é? Ou seja, Deus 100% homem, 100% Deus. Não nos compete aqui realmente querer trazer esse entendimento, porque nos é impossível. Nós não temos uma linguagem humana, nós não temos uma mente para divisar e compreender esse mistério. Nós nunca teremos essa mente. Talvez nos anos, né, da eternidade, Deus vai nos explicando paulatinamente essas compreensões, porque no céu é uma escola. E aqui eu vou dar para você um aprofundamento. Passaremos o tempo todo estudando nos céus, visitando os outros mundos que nunca caíram, estudando o plano da redenção. E as pessoas que não gostam de estudar aqui na terra, querem fazer o que no céu? Pessoas que não querem passar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas estudando, vão querer fazer o que no céu? Se o céu é lugar de estudo. Ellen White diz que faremos lá toda a faculdade humana, será o que? Super, hiper desenvolvida, através dos estudos da eternidade, de eternidade, eternidade, nós iremos estudar. E se você não gosta de estudar aqui na terra, como que você vai gostar de estudar nos céus?
Essa é uma pergunta, não é? Para que você possa realmente refletir e levar aos seus alunos. Então, queridos, aqui nós vemos, não é? Ou seja, Jesus foi gerado, não é? Através do nascimento para uma missão específica. Jesus foi gerado no sentido de que ele foi realmente ali, ou seja, entre aspas, adotado por Deus como que um governante prometido, o Filho de Deus. Queridos, entender que esse termo adotado não quer dizer que Jesus, que ele foi adotado porque ele é filho de alguém. Não, ele é o filho legítimo de Deus, ele é o filho de Deus no plano da redenção. Para a compreensão humana, ele se fez homem e filho, não é isso? Nesse contexto, a sua função e missão de filho. E aqui nós vamos ver esse aspecto, não é? De gerado versus não criado. Queridos, as pessoas fazem uma confusão tremenda entre entender hoje eu te gerei, de que maneira eu te gerei, não é? Através do poder do Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam, e onde estava a mente de Cristo quando ele estava sendo gerado no ventre de Maria? Claro, querido, nos que está velado, não é isso, querido? Nos mistérios da piedade e da encarnação de Jesus Cristo. Então, nós vemos que Jesus se tornou Filho de Deus com poder, quando ressuscitou e se assentou à destra do Pai. Foi nesse momento que o Senhor cumpriu a promessa feita a Davi, de que seu filho seria como o próprio Filho de Deus, e seu trono seria estabelecido para sempre. Claro, queridos, que quando nós vamos aqui para o profeta Isaías, e aí é um dos textos que você precisa ter assim bastante em mente, não é? Para durante alguma indagação, não é? Para refutar alguns questionamentos, né, de alunos, de pessoas outras. Precisamos refutar. Aqui em Isaías capítulo 9, o versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ponto final, Pai da Eternidade. Como é que o Pai da Eternidade é gerado? Ou seja, ele é um Deus menor do que o Pai porque ele é criado? Não, queridos, ele é o Pai da eternidade. Ele está com o Pai desde a eternidade, desde sempre. Nunca houve um momento na história da humanidade em que Jesus não existisse. Nunca houve um momento na história do céu que Jesus não existisse. E aí tem muitos irmãos que estão se desviando, né, dessa mensagem, se desviando dessa promessa, dessa verdade, criando doutrinas, entre aspas, satânicas, dizendo que Jesus foi gerado na eternidade, que ele foi gerado lá no céu. Queridos, Jesus nunca foi gerado. Ele é o que? Ele é pré-existente, ele é o Pai da eternidade, ele sempre existiu ao longo da eternidade. E, queridos, ele foi gerado aqui como filho para o plano da redenção, para o plano da salvação. Sim, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Queridos, essa é uma verdade que você precisa defender, querida professora, querido professor, demais irmãos e queridos que vão ter acesso a esse vídeo. Precisamos sim acreditar, não é isso? Ter coragem de realmente, em meio a todos, defender a divindade de Jesus. É isso, queridos. E aqui nós vamos ver um comentário da irmã White aqui, maravilhoso, para justamente ratificar nosso Redentor, abrir o caminho de maneira que o maior pecador, não é, o mais necessitado,
possa realmente ser o quê? Ter acesso ao Pai. Jesus é um com o Pai. Jesus é um com o Pai. Quando Jesus se ajoelhou às margens do Jordão, após o batismo, os céus se abriram e o Espírito desceu na forma de uma pomba, semelhante, não é isso? Semelhante ao ouro polido, e o cercou. Os céus se abriram, queridos, e o Espírito Santo realmente se mostrou. E ali nós vemos o que? Cercou com a sua glória. A voz de Deus foi ouvida das alturas e dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A oração de Jesus em favor do ser humano abriu as portas do céu e o Pai respondeu aceitando a petição, não é? Em benefício da humanidade decaída. Jesus orou como nosso substituto e fiador, e agora a família humana pode ter acesso ao Pai pelos méritos de seu amado Filho. Entende? É nisso que nós precisamos nos firmar e acreditar que Deus, que o Filho e o Espírito Santo é o quê? É o trio celestial, é o trio eterno. Queridos, nós sabemos que a apostasia ômega, que vai realmente, já está sendo implementada, eu tenho visto quantos irmãos adventistas do sétimo dia têm saído de nossas fileiras com essa ideia de que Jesus foi gerado pelo Pai lá no céu, que Jesus não tem existência eterna, que Jesus não é um com Deus, mas que ele é Filho de Deus desde a eternidade e que ele tem realmente o quê? Ele é menor do que o Pai. E aí eles têm, através desse pensamento, esse pensamento distorcido, Satanás tem o quê? Aproveitado para criar o quê? Doutrinas diabólicas no meio, e muitos adventistas têm realmente saído de nossas fileiras com essas ideias. Queridos, são duas coisas que o diabo tem levantado, que Cristo não é Deus e que o Espírito Santo não existe. Que o Espírito Santo é um Espírito que sai de Jesus e é o próprio Jesus. Queridos, eu tenho visitado inclusive grupos desses em São Paulo, eu já visitei pessoas em São Paulo, irmãs queridas, para tentar o quê? Dissuadir dessas ideias satânicas, mostrando que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo sempre existiu, que daí deriva a apostasia ômega, que é a negação do Espírito Santo como Deus, do Espírito Santo como pessoa. Daí a apostasia ômega também, agora mais recentemente, tem discutido e trabalhado que Jesus não é Deus. Queridos, nós vemos essa obra malévola de Satanás para tirar o quê? Para tirar as prerrogativas da obra de Cristo, tirar o crédito da obra de Cristo, tirar o mérito da obra de Cristo. E se você realmente o quê? Acreditar, não é? Nessas sugestões malignas, você vai sim ser o quê? Afastado o quê? Da obra de Deus, do ser que Deus colocou para livrar você desse tipo de pensamento. Queridos, em nome de Jesus, é coisa séria. Muitas igrejas adventistas foram o quê? Igrejas adventistas aqui no Nordeste que ficaram apenas 3 membros na igreja durante o ápice, o apogeu, não é, do início da apostasia ômega, que Jesus não era Deus, que o Espírito Santo nunca existiu, que ele não é uma pessoa, que nós acreditamos no politeísmo, nós adventistas. Eu cheguei a visitar grupos em que as pessoas diziam isso, que nós somos politeístas porque cremos em 3 deuses, não em nome de Jesus. Nós não acreditamos em 3 deuses, acreditamos em um Deus, não é? Com 3 pessoas, um Deus eterno, um Deus de amor, em nome de Jesus. Precisamos banir essas ideias do nosso meio, estudar sobre isso, para podermos o quê? Resgatar as pessoas das mãos, não é, do inimigo. E aqui Ellen White, concluindo, ela vai justamente dizer aqui, quando
Reconhecemos que seu sofrimento era necessário para assegurar nosso bem-estar eterno. Nosso coração fica tocado e enternecido. Ele se deu, empenhou para efetuar nossa salvação plena, de modo satisfatório às reivindicações da justiça de Deus e coerente com a elevada santidade de sua lei. Ninguém menos santo do que o unigênito do Pai poderia ter oferecido um sacrifício que fosse eficaz para purificar a todos, mesmo os mais pecadores e degradados, os que aceitam o Salvador como sua expiação e se tornam obedientes à sua lei, nada menos a sua lei do céu, nada menos poderia ter restaurado o ser humano em favor. Queridos, Jesus, somente por meio do mistério da piedade, por meio do mistério da encarnação, é que nós teríamos salvação. Vamos louvar a Deus e agradecer a Deus, engrandecer a Deus e refutar tudo que vem de modo diferente, porque a batalha, a guerra está por vir. Que guerra? A guerra das ideias. A apostasia é ômega, está cada dia se levantando com força total. Irmãos que já leram a Bíblia mais de 10 vezes, que conhecem o espírito de profecia. Quando eu confrontei com esses irmãos em São Paulo, em outros estados, eu fiquei estarrecida em ouvir. E para você ouvir essas doutrinas satânicas, você precisa estar o quê? Muito em oração, ter força em Cristo para não se deixar levar. E ao falar com eles, o tempo todo eu estava o quê? Em oração. E todos foram rebatizados só em nome do Pai e do Filho. Eles excluíram o Espírito Santo. Queridos, eu fiquei tão triste quando eu vi meus irmãos de fé, irmãos de 30 anos na igreja, irmãos de 40 anos na igreja, foram arrastados por esse vento de doutrina e todos foram rebatizados em nome do Pai e em nome do Filho. E o que nos resta fazer? Orar por eles, pedir. E que você também, professor, possa durante a classe, durante a unidade, dizer, unidade evangelizadora lá na escola sabatina, dizer, em nome de Jesus, se você está desacreditando que Jesus é Deus, logo você vai desacreditar da pessoa do Espírito Santo. E quem rompe com o Espírito Santo, rompeu o quê? Rompeu com a salvação plena, porque nesse momento o Consolador nos foi enviado. Ele é o nosso Consolador. Ele é quem está aqui representando Jesus nesse momento aqui na terra. E se você rompe com a pessoa do Espírito Santo, com a negação do Espírito Santo, você está rompendo com o plano da criação, da salvação e da redenção de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, professor da escola sabatina, professora da escola sabatina, você que recebeu esse vídeo, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.